Olá pessoal, aqui quem fala é Ricardo Guerra do canal Ricardo Guerra. Bem-vindos ao meu canal. Antes de darmos início ao nosso assunto, eu queria mais uma vez pedir a você que, se gostar do vídeo, deixe o seu joinha, o seu like, se inscreva no canal e também compartilhe esse vídeo com a sua rede de amigos. Esse vídeo é a segunda parte de uma réplica, réplica ao vídeo do Resistência TJ, parte 2, por Ricardo Guerra. E se você assistiu a primeira parte, você sabe do que se trata. E para quem não viu, eu estou respondendo ao canal Resistência TJ, que é uma página anônima das Testemunhas de Jeová, um canal anônimo do YouTube. E eu, inclusive, mostrei o motivo desse anonimato, porque a Sociedade Torre de Vigia, a Associação Torre de Vigia, ela não permite, ela desautoriza expressamente esse tipo de trabalho na internet, por parte dos seus membros. Então, por isso, eles, sabendo que a Torre de Vigia tem dado uma resposta muito insatisfatória, esses apologistas, então, eles resolveram tentar apresentar algo um pouco mais substancial, mas eles precisam fazer isso no anonimato para evitar algum tipo de disciplina. Então, esse vídeo tem a ver com uma citação que eu fiz, um comentário que eu fiz em um vídeo do Resistência TJ, a respeito da tradução do Novo Mundo, que é a Bíblia produzida pelas Testemunhas de Jeová, e o Resistência TJ, ele estava defendendo a tradução do Novo Mundo. Eu fiz ali um comentário a respeito de Mateus 27, 52 e 53, demonstrando que esse texto é um texto que não existe nos originais, conforme apresentado na tradução do Novo Mundo, e a única Bíblia que apoia, a única Bíblia que mantém o mesmo sentido é a tradução do Novo Testamento de Johannes Gripper, que você pode ver aí na tela do seu computador, do seu celular. E o Resistência TJ, então, ele resolveu, primeiro, me bloquear, me chamar de mentiroso. Ele atacou também a minha inteligência, como quem assistiu o primeiro vídeo poderá ver. E quem não assistiu, eu recomendo que assista. Eu vou deixar na descrição desse vídeo o link. E você vai ver que ali ele me chamou ele disse que eu não teria inteligência suficiente, para continuar no canal dele. E, inclusive, ele enfatizou bastante durante seu vídeo que eu seria um suposto analfabeto funcional. Então, eu fiz a primeira parte da minha resposta, e nessa segunda parte nós vamos focar aqui no texto bíblico de Mateus 27, 52 e 53. Na primeira parte eu mostrei várias inverdades, várias falácias que o Resistência TJ ele comete ali em seu vídeo, ele fala muitas informações realmente enganosas, ele joga ali uma cortina de fumaça, na tentativa de enganar os seus ouvintes. E antes de também entrarmos no assunto, eu queria fazer duas breves correções, a bem da honestidade, a bem da verdade. A primeira é que eu falei no vídeo anterior que a literatura das Testemunhas de Jeová chama esse tipo de canal, esse tipo de página, esse tipo de irmão, que mantém esse tipo de página, de irmãos rebeldes. Eu apenas troquei a palavra, eu conferi, é o Ministério do Reino, de novembro de 1999, na página 4. Essa publicação é exclusiva das Testemunhas de Jeová, não é distribuída ao público. Ali, esses irmãos são chamados de irmãos imprudentes. Eu apenas troquei rebelde por imprudente, mas não faz grande diferença, E a outra correção é que eu falei a respeito da citação que o Resistência TJ fez de uma sentinela que citava o Adam Clarke, que é um grande erudito protestante. E eu apresentei o assunto da seguinte forma: eu disse que o Resistência TJ ele apresenta a opinião de Adam Clarke, mas eu conferi no vídeo dele e ele apresenta o Adam Clarke como que apresentando a possibilidade de uma interpretação que se assemelha muito com a das Testemunhas de Jeová. Mas de todo jeito o que eu falei ali não perde o sentido, não perde o valor, porque eu demonstrei que tanto a Sentinela quanto o Resistência TJ eles usaram o comentário de Adam Clarke ocultando uma parte importante, a principal parte, que é justamente a parte onde o Adam Clarke ele apresenta a sua opinião a respeito do assunto. E como vocês puderam ver na primeira parte, Adam Clarke realmente não concorda nem um pouco com a Torre de Vigia, não concordava, ele já é falecido, mas ele realmente interpreta o assunto bem semelhante à forma tradicional de interpretar o assunto, Mateus 27, 52 e 53, como vocês poderão ver na sequência do nosso vídeo. Ali apresenta uma ressurreição, que ocorreu por ocasião da ressurreição de Cristo. Houve uma ressurreição em massa ali, em Jerusalém, algo bem interessante que nós vamos ver na sequência. Então vamos para o nosso assunto,
Vou começar hoje citando a Sentinela, de 15 de abril de 1976, páginas 255 e 256, que também foi citada pelo Resistência TJ. E vou resumir aqui a parte principal. Aqui faz referência a um terremoto que teria acontecido na Colômbia em 1962. E esse jornal é o Tempo, 31 de julho de 1962, ele faz referência a esse terremoto que deixou alguns túmulos ali no cemitério aberto e os cadáveres expostos, né? Então, as Testemunhas de Jeová, eles tentam fazer a versão de Mateus 27, 52 e 53, apresentar algo parecido com isso para negar que houve uma ressurreição naquele texto. Inclusive, eu vou ler essa parte que está grifada em vermelho, né? Sem violação da gramática grega, pode-se traduzir Mateus 27, 52 e 53, do modo que sugira que houve uma exposição similar de cadáveres em resultado do terremoto que houve por ocasião da morte de Jesus. E aí eles citam a tradução de Johannes Gruber, né? Assim, a tradução de Johannes Gruber, edição de 1937, verte estes versículos do seguinte modo: túmulos foram abertos e muitos cadáveres dos enterrados foram jogados em posição vertical. Nesta postura, projetavam-se para fora das sepulturas e foram vistos por muitos dos que passavam por ali em caminho de volta para a cidade. Compare isso com a tradução do Novo Mundo. Bom, primeiro, nós vamos provar hoje que não tem como traduzir esse texto dessa forma e da forma que a tradução do Novo Mundo também traduziu, sem violar a gramática grega. Viola, sim. A gramática grega ela não permite essa tradução ela é estranha aos manuscritos do Novo Testamento e isso ficará muito claro. Outra coisa que precisamos falar aqui é que o Resistência TJ ele insistiu no seu vídeo que não há semelhança entre a forma de verter Mateus 27, 52 e 53 na tradução do Novo Mundo com a tradução de Gruber. Mas se não houvesse o Resistência TJ, primeiro que nem teria necessidade de comparar isso com a tradução do Novo Mundo, né? O sentido é o mesmo e nós vamos demonstrar isso. Inclusive, a única tradução que vocês tinham para apoiar a sua interpretação e inclusive a versão de Mateus 27, 52 e 53, isso eu vou demonstrar também no nosso próximo vídeo, né? Porque numa parte do seu vídeo você fala que jamais a tradução de Gruber foi usada em apoio à forma de verter Mateus 27, 52 e 53, mas nós vamos provar que você está redondamente enganado, ok? Então vamos verificar se a gramática grega permite essa tradução, tanto semelhante à de Gruber quanto a da tradução do Novo Mundo. Bom, antes de prosseguir também é importante nós colocarmos esse print aqui, né? Eu já demonstrei lá no início e agora eu grifei outras partes aqui, porque o Resistência TJ, quando ele respondeu a minha primeira mensagem, essa é a primeira resposta dele, ele falou o seguinte, né? O texto entre parênteses é um acréscimo da comissão de tradução a fim de que o leitor possa ter o entendimento exato da passagem. Bom, Resistência TJ, agora eu não sei, você está com algum tipo de amnésia? Porque no seu vídeo você fala que não encontrou nenhum acréscimo, né? De onde o Ricardo tirou isso, são palavras suas, né? Mas aqui você fala que houve um acréscimo. Então, você vai ter que decidir, né? Houve um acréscimo em Mateus 27, 52 e 53 ou não houve? Inclusive no final e também você fala novamente, né? Vou ler o parágrafo inteiro, tem uma parte grifada, ou melhor, a sentença inteira, né? Da mesma forma, você está pedindo para que um texto em parênteses seja achado em um manuscrito, sendo que justamente o fato de estar entre parênteses é o recado da comissão de tradução de que é um acréscimo didático. Então, Resistência TJ, você mesmo já admitiu que é um acréscimo, né? Embora você chama de acréscimo didático, como se isso fosse algo permitido, né? Acrescentar algo para fazer o texto ficar didático, violar o que o manuscrito original ele apresenta, você admite aqui que é um acréscimo, né? Então, parece que você está com algum tipo de amnésia no seu vídeo, porque você fala que não encontrou e você é muito sarcástico, muito arrogante, e por isso que eu estou enfatizando isso, né? E eu vou ser bem enfático aqui nesse momento também, por causa da sua arrogância. Então, na verdade, você admitiu que houve um acréscimo, e hoje nós vamos provar isso, né? Você negou no seu vídeo, mas hoje essa parte do nosso trabalho ela tem essa finalidade, provar que você mais uma vez estava mentindo. Mais uma vez você estava mentindo. Então vamos ao texto, né, de Mateus 27, 52 e 53, conforme vertido na tradução do Novo Mundo. Inclusive isso aqui é um print, né, do vídeo do Resistência TJ. Eu fiz referência a isso e o objetivo de usarmos esse print é para analisarmos o que ele disse. Então o texto diz: e abriram-se os túmulos memoriais e muitos corpos dos santos que tinham adormecido foram levantados. Note parênteses.
E pessoas saindo dentre os túmulos memoriais, depois de ele ter sido levantado, entraram na cidade santa, fecha parênteses, e tornaram-se visíveis a muitas pessoas. Esses parênteses aí, pessoal, é do jeitinho que está na tradução do Novo Mundo. Inclusive você pode verificar isso, né? Se não tiver a tradução do Novo Mundo física, olha no site jw.org, o site oficial da Testemunha de Jeová, lá tem essa Bíblia disponível e você poderá confirmar que o trecho está entre parênteses e, inclusive, nós vamos mostrar para vocês que esse texto é totalmente estranho aos manuscritos do Novo Testamento. O Resistência TJ ele fez algumas marcações, né? Ele colocou corpos em verde, pessoas em azul e saindo de vermelho. Tem uma finalidade. Primeiro, ele admite, né, no vídeo que houve um acréscimo da palavra pessoas. Parabéns, né? Pelo menos isso você fez. Admitiu que houve um acréscimo da palavra pessoas. Quando ele grifa o corpus e o saindo, ele usa um argumento, ele diz que a palavra saindo, no grego, é um termo do gênero masculino, e a palavra corpus é uma palavra do gênero neutro. E, seguindo a gramática grega, o saindo não poderia estar em harmonia, não poderia combinar com os corpos, porque há uma divergência de gênero. Nós vamos mostrar que ele está redondamente enganado, né? Porque não foram corpos que entraram em Jerusalém. Que entrou em Jerusalém foram pessoas ressurretas, não essas pessoas que a torre de vigia colocou aí, né? Não outras pessoas além daquelas que ressuscitaram. Inclusive você pode ler o contexto de Mateus 27 completo, você não vai ver nenhuma referência a essas supostas pessoas que foram acrescentadas aí na tradução do Novo Mundo. Mas vamos lá. Aí na sequência, agora também eu queria citar na íntegra as palavras do Resistência TJ, ele diz que a versão de Mateus 27, 52 e 53, conforme a tradução do Novo Mundo, ela é praticamente igual, esse é o termo que ele usou, a American Standard versão e também a tradução NVI. Ele falou de uma tradução católica, pelo que eu me recordo, ele não especificou qual que seria essa versão católica, e ele falou também da versão Almeida, ok? Ele disse que são praticamente iguais. Inclusive, ele disse que há uma igualdade nessas duas versões que estão aí na tela, né? Então, vamos comparar. A tradução do Novo Mundo nós já lemos, eu vou direto para a American Standard versão. Então ela diz o seguinte, os túmulos, a de baixo, e os túmulos se abriram e muitos corpos dos santos que estavam dormindo foram levantados. E saindo dos túmulos, após a ressurreição dele, eles ou elas entraram na cidade e apareceram a muitos. Isso aqui também é um print do vídeo do Resistência TJ. Bom, Resistência TJ diz que os dois são praticamente iguais. Será mesmo que você concorda com isso, Resistência TJ? Agora eu tenho dúvida, porque andam falando por aí que você discorda com muitas coisas do corpo governante. Talvez você já teve acesso a esse vídeo, né? Inclusive na questão da faculdade, na questão do batismo, entre outras coisas, não é o nosso assunto, vamos focar no que nós estamos falando aqui. Mas eu tenho sérias dúvidas se você concorda com o que você disse nesse texto, viu? Porque, primeiro, comparando a tradução do Novo Mundo com a Standard versão, olha só, eu sinalizei aí agora pessoas, né? Eu circulei de verde, e eu circulei lá na American Standard o eles e elas. Você até concorda, né, que houve essa divergência aí, né? Mas isso muda totalmente o sentido, cara, porque quando a Standard ela coloca eles ou elas entraram na cidade de Jerusalém, se você ler o contexto, você vai entender claramente que esse eles ou elas é uma referência àquelas pessoas que foram ressuscitadas por ocasião do terremoto que houve na ocasião da morte de Cristo. Ok? Então, esse eles ou elas não tem nada a ver com as pessoas que foram acrescentadas ali de forma arbitrária na tradução do Novo Mundo. Essas pessoas não existem lá no texto original, ok? E uma questão que você deixou de falar, né? Você fez um esforço aí para falar que dentre os túmulos equivale a sair dos túmulos. Não tem nenhuma semelhança, cara. Isso aí é até uma questão de gramática, né? Você que vive acusando as pessoas de analfabetismo funcional, não entender a diferença de dentre os túmulos para dos túmulos é realmente algo que se pensar. Quando você fala saindo dentre os túmulos, pessoas saindo dentre os túmulos, o que nós entendemos? Nós entendemos que tinham pessoas passando no meio dos túmulos, correto? Mas quando a Standard versão ela diz saindo dos túmulos, você entende que essas pessoas saíram de dentro dos túmulos e não de entre os túmulos, cara. Então não tem nada a ver dentre os túmulos com dos túmulos, tá? Só para fazer essa correção para você. A única coisa que tem de semelhante aqui é o uso da palavra levantados, cara.
Tanto na tradução do Novo Mundo quanto na Standard Versão, nós temos aí a referência àqueles que tinham adormecido, que eles foram levantados. Tanto na tradução do Novo Mundo quanto na American Standard. Mas a própria Standard Versão, se você ler o contexto, você vai entender que esse levantado é uma referência à ressurreição. Inclusive, se você não notou, a palavra levantados aí na Standard é a mesma palavra para a ressurreição no versículo 53, ou uma referência à ressurreição de Cristo. Então, não tem nenhum problema. Não, a American Standard ela não modificou nada, cara. Apenas a tradução do Novo Mundo é que fez totalmente diferente. Ela modificou totalmente o texto, mas não há nenhuma semelhança entre a tradução do Novo Mundo e a American Standard Versão, a não ser o termo levantados, que é uma referência à ressurreição, ok? E nós vamos provar isso, cara, tá? Aí eu coloquei aqui a comparação, isso não está no seu vídeo, mas eu quis comparar, né, a tradução do Novo Mundo com a NVI, porque você disse que elas são praticamente iguais, né? Então, primeiro, vamos direto aí às questões que divergem, né? Na tradução do Novo Mundo, nós temos aí foram levantados no versículo 52. Na NVI, nós temos foram ressuscitados. Então, já não tem nada a ver. A NVI, ela diz que houve uma ressurreição. Ok? Partindo para a parte entre parênteses, novamente, né, nós temos aí na tradução do Novo Mundo, dentre os túmulos. Partindo para a NVI, nós temos saindo dos sepulcros. Então, pessoas foram ressuscitadas e, obviamente, elas têm que ter saído dos sepulcros, né? Se elas foram ressuscitadas, de onde elas saíram? Não pode ser de outro lugar, né? Não foi de um rio, foi dos sepulcros, ok? E, continuando a parte aí que diz da ressurreição de Jesus... Eu coloquei essa questão da ressurreição porque na tradução do Novo Mundo fala ele ter sido levantado, né? Então nós temos uma divergência aí. Tudo bem, né? O ele ter sido levantado é uma referência à ressurreição. Então isso você provavelmente vai admitir. Só que a NVI falou da ressurreição, então não tem nada de semelhante, né? Então nós notamos aí que você mais uma vez mentiu. Você disse que a tradução do Novo Mundo ela foi traduzida praticamente igual à NVI. Mentira, tá? Depois você vai ver mais à frente que a Almeida também não apoia essa versão da NVI, da tradução do Novo Mundo. Bom, vamos pegar aqui agora a tradução do Novo Mundo comparada com a tradução do T. Grieber. Novamente, a única tradução que equipara, e agora novamente eu faço um print aí do seu vídeo, a única tradução que ela assemelha a TNM é essa aqui. Você negou, né? Porque você focou nas partes secundárias do texto, por exemplo, a parte que diz que eles foram jogados em posição vertical, né? No texto de Grieber aí, mas você deixou de enfatizar a parte principal do texto, que se assemelha à tradução do Novo Mundo. A tradução do Novo Mundo fala, pessoas saindo dentre os túmulos memoriais. Na tradução de Grieber fala, nesta postura projetavam-se para fora dos sepulcros e foram vistos, agora note, por muitos dos que passavam por ali em caminho de volta para a cidade. Então as duas têm o mesmo sentido, cara. Qual que é a sua dificuldade para perceber que a tradução do Novo Mundo ela tem o mesmo sentido que a tradução de Grieber? A tradução do Novo Mundo ela insere pessoas ali. Quando o texto fala da ressurreição ou dos corpos que haviam sido levantados, né, evidentemente ressuscitados, você diz que não há semelhança com a tradução de Grieber. A de Grieber também coloca pessoas aí, ó, pessoas que simplesmente não estão no texto, né? Ela não usa a palavra pessoas, mas ela fala muitos dos que passavam por ali, uma referência a essas pessoas que são mencionadas ali na tradução do Novo Mundo. Então essas duas traduções, sim, elas são equivalentes, né? E a própria tradução do Novo Mundo, a própria organização Torre de Vigia sabe disso, tanto que ela usou a tradução de Grieber para apoiar a sua interpretação. Ok? Se não tivesse semelhança, não teria nem sentido a organização ela usar a tradução de Grieber para apoiar essa doutrina, esse ensinamento. Tanto que lá naquela sentinela que nós vimos no início, esta daqui, ó, a sentinela de 15 de abril de 1976, eu não coloquei o texto todo aqui, mas antes desse parágrafo, lá faz citação de uma versão e lá usa uma frase mais ou menos parecida com esta e outras versões, né, traduzem o texto dando a entender, ou de forma que entendemos que houve uma ressurreição. E aí ela passa a argumentar contrária àquela tradução. Então a maioria das traduções, aliás, né, podemos dizer a vasta maioria, né, porque nós vamos excluir apenas a tradução do Novo Mundo e a tradução de Grieber, todas elas realmente traduzem o texto de forma que entendemos que houve uma ressurreição, ok?
Então, não há dificuldade nenhuma com isso. E para nós comprovarmos isso, cara, nós vamos analisar o Novo Testamento interlinear, grego, português e Sociedade Bíblica do Brasil. Eu grifei aí a parte, né, do versículo 52 e 53, mas eu vou aproximar um pouco mais eles. E eu vou ler aqui na íntegra, né, a tradução literal, né, porque o interlinear tem essa finalidade, né, ele tem o texto grego e embaixo nós temos a tradução literal, nesse caso aqui para o português. Do lado esquerdo nós temos uma referência à Nova Tradução na Linguagem de hoje, e também nessa mesma Bíblia tem a Almeida Revista Atualizada, que não foi pego nessa página, ok? Então o texto diz: E os sepulcros foram abertos, e muitos corpos dos adormecidos santos, ou santos adormecidos, na segunda ordem, 1 e 2, foram ressuscitados. E tendo saído de os sepulcros, depois de a ressurreição dele, entraram em a Santa Cidade, ou Cidade Santa, né, segunda ordem, 1 e 2, e apareceram a muitos. Então isso é o que diz lá no texto original, no texto em grego. Nós não temos o original, mas nós temos a compilação, né? No caso do interlinear grego-português, eles usam o texto de Nestlé Aland, entre outros textos que existem, né? Mas o fato é o seguinte, vamos comparar aqui então o que disse a tradução do Novo Mundo com o que está falando aqui. Primeiro que nós não encontramos nenhuma referência a pessoas aqui, né? E tendo saído, não é e pessoas tendo saído aí no versículo 53, é e tendo saído, uma referência àqueles que foram ressuscitados no versículo 52. Novamente, nós percebemos aí também que não é dentre os sepulcros, né? Nós temos a tradução, a preposição de e o artigo os. Se juntar de mais os, nós temos dos, né? Então, é dos sepulcros, né? De dentro dos sepulcros, e não de entre os sepulcros, ok? Então isso aí é mais uma invenção da Torre de Vigia, e é uma invenção que está presente na tradução do Novo Mundo, mas não tem apoio dos originais. Isso muda totalmente o sentido. E quando se coloca pessoas aí, nós temos um outro sujeito, que é o sujeito aqui nesse texto, obviamente, são aqueles que foram ressuscitados no versículo 52. E são eles que saem em direção a Jerusalém, de acordo com esse texto, ok? Eu também fiz essa marcação, né, corpos e tendo saído em verde, por quê? Porque você justamente argumentou no seu vídeo que esse tendo saído, o exeutontes em grego, ele não pode combinar com o sômata, que é o corpus em grego, por causa do que nós já dissemos, há uma divergência de gênero. O tendo saído do gênero masculino e o sômata, corpus, é do gênero neutro. Só que você esqueceu, cara, que se houve uma ressurreição, que é o que a maioria esmagadora dos intérpretes acreditam, se houve essa ressurreição, quem entrou em Jerusalém não foram corpos, foram pessoas ressurretas. Então, tendo saído, é uma referência a essas pessoas ressurretas. Não há nada de errado com o grego dessa afirmação, dessa combinação, né, entre tendo saído com o corpus aí, porque não foram os corpos que entraram. Depois que esses corpos foram ressuscitados, eles não eram mais meros corpos, e sim pessoas ressurretas. Então, mais uma vez, seu argumento ele não se sustenta quando nós analisamos o texto, até porque não existem pessoas nesse contexto, né? Não existem terceiros nesse contexto. O sujeito aqui são os ressurretos do versículo 52. Coloquei também de vermelho aí diante os sepulcros, exatamente pelo que nós já falamos, né? Então é preciso você fazer um esforço muito grande para convencer os seus ouvintes de que dentre os sepulcros é igual a dos sepulcros, ok? Então, mais uma vez, você está errado. Coloquei aqui também a The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures, que é uma Bíblia das Testemunhas de Jeová, né? Foi produzida pela Torre de Vigia, é a interlinear do reino, né? A famosa interlinear do reino. Infelizmente, ela está em inglês, né? Eu vou pedir desculpa porque nós já estamos falando do texto em grego, e agora vamos falar também do texto em inglês, e isso pode ser um pouco estranho para alguns, mas vale a pena a gente dar uma olhada, porque essa Bíblia foi produzida pela Testemunha de Jeová, e essa Bíblia produzida pela Testemunha de Jeová, mais uma vez, desmente o Resistência TJ e, inclusive, a própria organização que argumenta nesse sentido, ok? Então, do lado direito aí, eu aproximei o texto, nós temos a tradução do Novo Mundo, e do lado esquerdo nós temos a tradução
literal do grego para o inglês. E essa parte da tradução literal está espetacular. Parabéns, tá? Essa parte vocês não erraram. Erraram apenas na parte da tradução do Novo Mundo que está na coluna direita, que é o texto que é distribuído para o público, né? E aqui nós podemos comparar isso. Bom, olhando aí para o versículo 53 da tradução do Novo Mundo em inglês, nós vemos que tem um persons em vermelho, né? O texto diz, "And persons come out from among the memorial tombs." Eu vou ler até aqui, que é a parte que nos interessa. Traduzindo seria, e pessoas, né, saindo de entre os túmulos memoriais, né? É a tradução literal, que inclusive é a tradução que vem para o português da tradução do Novo Mundo, né? Então eu grifei esse persons, tanto no texto em inglês, e do lado esquerdo eu coloquei um travessão aí entre o and e o they having gone forth, que é a tradução de kai, né? E grego, e o exeltontes, né? Que seria saindo, né? Saindo. E o que acontece? Observem que não tem a palavra pessoas, né? Não existe aqui nenhuma referência à palavra pessoas ou persons debaixo do texto grego original, porque realmente não existe, né? Eu coloquei aqui em amarelo esse they, porque they having gone forth they é eles em inglês, e embora eles colocarem entre colchetes aqui, né, ele está subentendido, né? Se você pegar uma gramática grega, você vai ver que é bem comum, né? Quando você vai fazer a flexão, a gente falava conjugação no passado, né, em português, quando você vai flexionar um verbo em grego, você não vai utilizar os pronomes pessoais, né? Eu, tu, ele, nós, vós. Não, você não usa isso. Você simplesmente flexiona o verbo, por exemplo, né? Você não vai falar eu saio, tu sai. Não, a gente fala simplesmente saio, e assim por diante, entendeu? Então não precisa, no grego não precisa fazer referência aos pronomes, eles estão subentendidos, ok? Então, tanto ele está subentendido que a própria tradução do Novo Mundo ela colocou não persons antes do having gone forth, ou seja, saindo, mas colocou they, né? Eles saindo. E aí vem a parte em verde, né, na coluna da direita, a tradução do Novo Mundo, ela diz among the memorial tombs. A palavra principal aqui é among, né? Porque among significa entre. Então não existe esse entre também aqui no texto grego. A gente vê a tradução literal do inglês, né? O grego é ekton mnemeion, ou seja, né, de os memoriais ou túmulos, né, das sepulturas, de as sepulturas, ok? Mas a tradução do Novo Mundo, aqui também no interlinear, a gente percebe que não houve nenhuma modificação. Ó. Out of the memorial tombs, né? Ou seja, eles saindo dos túmulos memoriais. Então, mais uma vez, o texto grego interlinear produzido pelas testemunhas de Jeová comprova que tanto a torre de vigia inventou essas pessoas, inventou esse dentre os túmulos, quanto o Resistência TJ está repetindo esse argumento de forma totalmente irresponsável, né? Porque realmente o texto não se encontra nos manuscritos gregos, e foi exatamente o desafio que eu te fiz lá no início. Se você se lembra, né, eu coloquei procurando uma testemunha de Jeová para me mostrar qual manuscrito grego contém esse trecho acrescentado entre parênteses na tradução do Novo Mundo. Embora tenha algumas palavras aqui que se assemelhem, algumas palavras equivalentes aqui no texto entre parênteses, o uso do person, ou pessoas, e do among the memorial tombs, dentre os túmulos, modifica totalmente o sentido do texto, coloca outro sujeito e coloca outra situação, outra ação, né? No original grego aqui traduzido para o inglês, nós temos aqui referências a alguém que sai dos túmulos, de dentro dos túmulos. Na tradução do Novo Mundo nós temos referência a pessoas, que inclusive nem aparecem no texto, que passa no meio dos túmulos. Então nada a ver com os originais. Coloquei aqui também a Diaglota, né, que é uma Bíblia traduzida aí pelo Benjamin Wilson, século XVIII, e hoje também é distribuída aí pela Testemunha de Jeová. Eu tenho tanto o interlinear grego e português, eu tenho física que também é Diaglota, e eu só não tenho o interlinear grego e português, mas o grego e inglês, né, da Torre de Vigia, mas eu tenho essa versão em PDF completa, então eu pude consultar ela aqui no texto, ok? Aproximando aí também a Diaglota, a gente percebe aí que, mais uma vez, que houve o acréscimo, né? A Diaglota, ela manteve a coerência, né? Da mesma forma que está no interlinear, and
coming forth from the tombs, né? Tá meio difícil de ler aqui porque é um texto mais apagado, né? Mas dá para ver, né? Coming forth from the tombs, né? And coming forth from the tombs, ou seja, saindo dos túmulos, né? Tanto na interlinear quanto também na coluna da direita, a tradução aí da Bíblia do Benjamin Wills está do mesmo jeito, and coming forth from the tombs, ok? E saindo dos túmulos, e saindo das sepulturas. Então, mais uma Bíblia produzida pelas Testemunhas de Jeová que desmente os argumentos do Resistência TJ. Vamos seguir? Eu fiz referência aqui à Sentinela de 1893, página 510, porque essa Sentinela aqui, ela foi citada pelo Resistência TJ, né? Inclusive eu falei para ele, né, que esse foi o melhor argumento dele, né? Parabéns, porque aqui você comprova, né? E eu admito isso, você comprova que o entendimento, né, a interpretação da Torre de Vigia a respeito de Mateus 27:53 é mais antiga do que a tradução de Gruber. Parabéns, isso você fez, ok? Então eu admito. Tudo bem, eu falei para você no e-mail, né, que a tradução de Gruber ela influenciou o entendimento da Torre de Vigia, e isso aí você provou que eu estava errado, eu admito, não tem problema. Mas ao mesmo tempo, isso não muda o fato de que a Torre de Vigia ela modificou a Bíblia para poder apoiar, né, essa interpretação particular, e nós podemos sim chegar à conclusão, né, embora nós não podemos ter certeza disso, é bem provável que a Torre de Vigia tenha consultado a tradução de Gruber ao traduzir a Mateus 27:53 na sua tradução, ok? Isso porque é a única tradução, como nós vimos aí, a única tradução que apoia, né, a tradução do Novo Mundo nesse texto, de fato, é a tradução de Gruber, ok? Mas essa sua citação da Sentinela de 1893, agora eu nem lembro qual que era o número exato, né? Eu peguei o print do seu vídeo aí, da forma que está, mas a gente pode deixar isso aí também na descrição sem problema. Mas o fato é que essa citação, que foi o seu melhor argumento, Resistência TJ, ele vai se transformar agora em uma arma poderosa contra você. Preste atenção. Vou citar as partes que está grifada, né? Em uma passagem excepcional, outra palavra é usada. Egersis. Não é Girsis, viu? É Gersis. É o épsilon aberto. Mateus 27:53. Então, nessa sentença aqui, a Sentinela ela dá a entender que essa palavra Gersis é uma palavra incorreta para a referência à ressurreição. Então, olha só, eu vou até pular essa parte em vermelho, nós já falamos sobre isso no primeiro vídeo, né? Vamos para a parte grifada em azul, que é o que eu quero destacar. Vou ler a sentença completa. Parece estranho que eles tenham permanecido 3 dias antes de saírem dos túmulos depois da ressurreição de Nosso Senhor. Agora, entre parênteses, é usada a palavra errada, ou pelo menos incomum, para a ressurreição, a saber, Egersis. E eles não podem ter sido aperfeiçoados por anástasis, ressurreição em grego, porque está escrito que Cristo deveria ser o primeiro dos levantados da morte. Bom, então aqui a Sentinela ela cometeu um erro primário. Primeiro, há uma mentira aqui, né? É uma mentira porque eles falam que a palavra Egersis ela é incomum e ela é errada, né? Então isso é mentira. A palavra Egersis ela é muito utilizada para se referir a ressurreições, e nós vamos provar isso. E essa palavra não é uma palavra errada para a ressurreição, é uma palavra correta. Nós vamos ver isso já, ok? Inclusive no Lexo. Mas há um erro de gramática aqui também. Nós vamos entender isso na sequência. Qual que é o erro gramatical dessa afirmação? Eu trago aqui o Lexo do Novo Testamento, grego-português, de Wilbur e Gingrich e Frederick Dunker. Nem sei se é assim que se pronuncia, tá? Se não for assim, vocês me perdoam, mas isso é secundário. Bom, aqui está o verbete, né? Egeiro, que é justamente a palavra usada lá em Mateus 27:52 para se referir à ressurreição daquelas pessoas, e também no versículo 53, né, para se referir à ressurreição de Jesus, algo que o Resistência TJ ele evitou mencionar durante o seu vídeo, né? Ele não quis falar sobre isso, eu percebi isso, tá? Então aqui nós temos Egeiro, a palavra
Aqui nós temos alguns significados, né? Acordar, despertar, e aí cita Mateus 8:25, levantar, ajudar a levantar, Mateus 12:11, que é aquele texto citado pelo Resistência TJ, né? Que mostra Jesus falando sobre uma situação onde alguém tem no sábado, né? Uma ovelha em um buraco, ele pega ela e levanta e coloca de fora, né? Então, essa palavra realmente pode ser usada, né? O Resistência TJ ele fala, essa palavra ela não significa necessariamente ressurreição, é verdade. Só que nós vamos ver que ela é usada com frequência, né, como ressurreição, inclusive naquele contexto ali, é um contexto de ressurreição. Né? Nós temos aí também, na sequência, levantar os mortos, eu grifei, né, aí tem vários textos, né, Mateus 10:8, João 12:1 e 9, 17, 1 Coríntios capítulo 15 e sucessores, né, e demais. Gálatas capítulo 1, versículo 1, entre outros significados. Né? E eu também quis chamar a atenção lá embaixo para o egersis, né, que também é justamente aquela palavra, porque egeiro e egersis são flexões da mesma palavra, ok? Tem a mesma raiz nessas palavras. E o significado para egersis aí embaixo, segundo o texto, é ressurreição, ok? Ressurreição segundo Mateus 27:53. Por quê? Porque lá em Mateus 27:53 nós temos uma referência à ressurreição de Jesus, né? A tradução do Novo Mundo ela manteve ali o levantar, né, ele ter sido levantado, mas o próprio Resistência TJ certamente não vai negar que ali é uma referência à ressurreição de Cristo, ok? Então vamos seguir. Eu trouxe aqui alguns exemplos, né? Egeiro, ele aparece como verbo, né? 19 vezes, no caso em 1 Coríntios capítulo 15, né? Então o verbo egersis aparece egeiro, né? O egersis tanto um como o outro tem a mesma raiz, aparece 19 vezes, e anástase, substantivo, 4 vezes em 1 Coríntios capítulo 15. Todo mundo sabe que, por excelência, 1 Coríntios capítulo 15 é o capítulo da ressurreição. É por excelência o capítulo da ressurreição. E nesse capítulo, a palavra egeiro, egersis, aparece nada menos que 19 vezes como referência à ressurreição. Por isso que eu falei que há um erro de gramática ali na sentinela, né? Porque eles não entenderam que a palavra egersis ela é usada como verbo, uma ação para se referir à ressurreição. Ou seja, se você for falar ressuscitou, foi ressuscitado, a palavra vai ser egersis ou egeiro. E nós temos a palavra anástasis, que inclusive aparece apenas 4 vezes, segundo a sentinela, essa é a palavra correta para ressurreição, né? Mas na verdade a anástasis é frequentemente utilizado como um substantivo, né? Então se você falar simplesmente ressurreição, provavelmente você vai encontrar nos originais, em algum texto grego, né, ditado, a palavra anástasis. Mas se você pensar numa ação, né? Foi ressuscitado, ressuscitou, ressuscitar, você com frequência vai encontrar no Novo Testamento referência à palavra egersis, ok? Então há um erro de gramática, porque o autor daquele artigo, que possivelmente pode até ter sido Rússio, né? Porque o principal escritor da Sentinela ali no fim do século XIX era Rússio. Então nós temos um erro muito grave, né? Uma pessoa que desconhecia totalmente a gramática grega, porque ele não entendeu, né? Ele falou que a palavra egersis é a palavra errada para a ressurreição, errada ou pelo menos incomum. Então ele errou nos dois, não é nem a palavra errada, como também é uma palavra bem comum, tanto que aparece 19 vezes ali no capítulo 15 de 1 Coríntios, ok? Então eu até coloquei aqui também, né? Exemplo, anástasis aparece intercambiada com egeiro, no versículo 12 a 14 e 42, e também aparece isolado no versículo 21. Tudo isso é uma referência a 1 Coríntios capítulo 15, ok? Então, intercambiada significa com o mesmo significado, né? Nós vamos ver ali. Inclusive, eu até coloquei aqui o texto de Mateus, ou melhor, 1 Coríntios 15, 12, que fala o seguinte, né? Ora, se pregamos que Cristo foi levantado, o egersis, né, dentre os mortos, como é que alguns entre vocês dizem que não há ressurreição? Aí aqui é anástasis, né, dos mortos. Isso porque está na TNM, porque a maioria das traduções, até o egersis ali é traduzido como foi ressuscitado, ok? Aí continua o texto. Se de fato não há ressurreição, o egersis, ou anástasis, né, dos mortos, então Cristo não foi levantado ou ressuscitado, segundo a maioria das traduções, e aí a palavra egersis. Eu coloquei de verde, né, era para ser vermelho, segundo a lógica do meu raciocínio, tá? Mas vamos lá. E agora eu coloquei aqui, ó, para fechar,
Eu aproximei aqui, isso aqui é do interlinear grego-português, os versículos 12 a 14, onde a palavra aparece de forma intercambiável, né? Então nós temos aí uma referência, inclusive a tradução literal colocou aqui, aí, foi ressuscitado para egigertai, que é uma flexão da palavra gerses, ok? E mais à frente nós temos aí referência à ressurreição, que é o texto que nós citamos agora, né? Então a palavra anastasis, está vendo? Então aqui foi recitado o verbo, gerses. Ressurreição, substantivo, anastasis. Versículo 13, ressurreição, anastasis, substantivo. Final do versículo 13, foi ressuscitado, verbo é gerses, ok? Ou, no caso, o verbo está flexionado aqui. E no início do versículo 14, mais uma vez, né? Foi ressuscitado o verbo, então é gerses, ok? Continuando, eu coloquei aqui, vamos fazer o trabalho bem feito, né? Eu fiz questão de escanear todas as páginas, esse capítulo 15 é bem grande, né? Mas eu fiz questão de escanear todas as páginas para a gente ver aqui as ocorrências da palavra gerses, né? Aqui no versículo de número 4, uma vez, na outra página 2 vezes, no versículo 12, 3 vezes no versículo 13, 4 vezes, estou seguindo a contagem, tá? Versículo 14, 5 vezes, versículo 15, 6 vezes, 7 vezes, versículo 15 ainda, 8, 9, versículo 16, 10, versículo 17, 11, versículo 20, página seguinte, 12, versículo 29, 13, versículo 32, 14, versículo 35, 15, versículo 42, 16, 43, 17 também no 43, 18 no 44 e finalmente 19 no versículo 52. Então estão aí as 19 ocorrências da palavra gerses. Lembrem-se que é aquela palavra que a sentinela diz, né, e o Resistência TJ ele transmitiu essa informação de forma errada. Ele disse que era a palavra errada, a sentinela disse que era a palavra errada ou incomum para a ressurreição. Então não é nada incomum. Nós vemos aqui 19 ocorrências só num capítulo, tá? Dessa palavra. Então eles erraram feio. E a palavra nasce aí aparece aí no versículo 12, né? E duas vezes, no versículo 21, mais uma vez 3. No versículo de número 42, mais uma vez 4 vezes. Então a palavra que seria a palavra correta, né, segundo a sentinela, apareceu apenas 4 vezes nesse capítulo inteiro. Então um erro bem básico, né? Embora o Resistência TJ ele tenha dito que nessa época o entendimento da organização a respeito desse texto de Mateus 27, 53 ainda não estava totalmente definido, estava sendo formulado, né? Isso não justifica o erro gramatical. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, ok? E para finalizar mesmo, aqui eu coloquei aqui 12 versões, né, em português da tradução de Mateus 27, 52 e 53. Inclusive tem a Almeida, revista atualizada aqui, que segundo o Resistência TJ disse que é semelhante à tradução do mundo, né, praticamente igual. Nós vamos ver que novamente ele errou. Abriram-se sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. Então já errou de novo, Resistência. E saindo dos sepulcros depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos, né? Então o texto dá a entender a mesma coisa e assim todas as demais que você lê aqui, você vai ver que elas têm o mesmo sentido. Inclusive também a Nova Versão Internacional, que é a quinta tradução aí. Aqui à frente eu trouxe 30 versões em inglês, traduzidas para o português, né? Inclusive a Nova Versão Internacional e a American Standard Versão, que foi citada pelo Resistência TJ, e todas elas também mantêm o mesmo sentido de que houve uma ressurreição ali no versículo 52, e também no versículo 53 faz referência à ressurreição de Cristo. Então, inclusive eu posso deixar um link para vocês acessarem essas traduções aqui em inglês, tá? O original. Mas, então nós simplesmente, né, com essa nossa abordagem, nós provamos que o Resistência TJ ele mentiu, né? Ele disse que a tradução do Novo Mundo, ela não tem acréscimo nenhum ali em Mateus 27, 52 e 53, né, segundo ele. Ele disse que ela é praticamente igual às versões Almeida, a Nova Versão Internacional, a American Standard e uma versão católica que, se ele referiu qual é, eu não me lembro, mas me parece que ele não referiu.
Então nós vimos que ele realmente errou feio nisso aí, né? Nós vimos também que a sentinela ela errou quando ela disse que a palavra Gerses, usada ali em Mateus 27:52, era uma palavra incomum e até mesmo uma palavra errada para a ressurreição. Então, nós vamos encerrar esse vídeo aqui, que já está ficando bastante extenso, e no próximo nós vamos falar dos antecedentes da pergunta dos leitores que apareceu na Sentinela em 1983, quando a sociedade finalmente ela disse que não citaria mais Gruber por causa do seu estreito relacionamento com o espiritismo, ok? Um abraço e até breve.